para falar mais sobre o caso Flor de Lis aqui no canal Conteúdo Edificante. E, recentemente tivemos algumas informações de suma importância que podem ajudar a elucidar ainda mais o caso. E estão nos autos, vamos dizer assim, do inquérito policial, e é a versão dos demais filhos da Flor de Lis a respeito do próprio caso. Nós temos aí informações dos filhos que prestaram depoimento, como Misael, como Daniel, como outras filhas, dizendo sim, que creem que a própria Flor de Lis tenha participado desse crime bárbaro, que ela seria a mentora intelectual dessa barbárie. E isso está sendo noticiado pelo jornal Extra do Globo, que teve acesso, então, ao inquérito policial. Boa tarde, bom almoço a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento aí, ao Maico que se manifestou. Bom, diz assim o Extra. Filho diz que Flor de Lis foi mentor intelectual da morte de pastor. Em depoimento à polícia, os filhos acabaram confirmando esta possibilidade. Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, um dos filhos adotivos de Flor de Lis dos Santos de Souza e do pastor Antes do Carmo, afirmou acreditar que a mãe foi a mentora intelectual da morte do pai. O relato foi dado por ele no dia 18 de junho desse ano, 2 dias após o crime. Misael e o irmão Daniel dos Santos de Souza foram os primeiros a prestar depoimento, atribuindo a Flor de Lis participação no assassinato. Depois deles, outros 3 filhos adotivos, Luan Santos, Kelly Cristina dos Santos e Roberta Santos, também fizeram relato aos policiais que comprometeram a mãe. De acordo, então, com o Extra, que teve o acesso aos depoimentos. Sobre o crime, Misael disse em seu depoimento que Flor de Lis andou manipulando os filhos, encontrou alguém com coragem para matar Anderson. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico apenas de Flor de Lis, e Lucas César dos Santos, filho adotivo do casal, que são os réus pela morte do pastor. De acordo com as investigações, o primeiro foi o responsável por atirar na vítima e o segundo no auxílio ou na compra da arma do crime. A polícia agora investiga a participação de outras pessoas da família na execução. Em suas declarações à polícia, Misael contou ainda que a mãe lhe disse acreditar que Anderson estava dando a volta nela com relação ao dinheiro. Veja bem, o motivo, segundo a versão dos filhos que estão apoiando o pastor Anderson Carmo, a própria mãe, a Maria Edna, é que o motivo não é, como diz aqueles que defendem a Flor de Lis, traição, mas sim dinheiro. E o Misael, que era o Wagner, inclusive era o pastor, que inclusive a sua esposa foi expulsa do gabinete da Flor de Lis, que ela era uma das, vamos dizer assim, assessoras do gabinete da Flor de Lis lá em Brasília. Então, ele disse que a mãe lhe falava que o marido estava dando a volta nela, né? Não é a volta por cima, a volta nela no dinheiro, e não era na traição. No depoimento, Misael contou que em outubro do ano passado, Anderson ficou internado 5 dias e perdeu quase 20 quilos na época. Ele disse que não sabia o motivo, mas hoje sabe que estavam dopando o pai, dando remédios para ele a mando de Flor de Lis. Ao menos outros 3 filhos confirmaram que medicamentos vinham sendo dados aos pastores. No dia 24 de junho, Misael deu um novo depoimento à polícia e, na ocasião, relatou ter descoberto que Flor de Lis digitou uma das mensagens que a irmã Marzi Teixeira enviou para Lucas pedindo que ele matasse Anderson. Segundo Misael, Marzi foi questionada pela esposa dele, Luana, sobre a mensagem, e ela admitiu que o texto foi escrito pela pastora. A mensagem foi escrita no próprio tablet de Anderson, encontrada por ele posteriormente. Como a igreja havia sido furtada no ano passado, o pastor acreditou que o texto fora escrito em um outro aparelho do tipo, levado na ocasião, e é aparecido no novo tablet pela nuvem.
Misael afirma que teve acesso ao telefone celular do pai, que estava com o motorista da mãe, Márcio da Costa Paulo, conhecido como Buba, no dia seguinte ao crime. No aparelho, conseguiu recuperar a mensagem pelo sistema da Apple e a fotografou com seu celular, que foi entregue à polícia. Ainda de acordo com Misael, Buba lhe relatou que entregaria o celular para a Flor de Lis. Então, descobriram o celular. Descobriram o celular nessa versão. Ele, Misael, que é o Wagner, afirma que teve acesso ao telefone do pastor, do pai, que estava com o motorista da mãe, conhecido por Buba, no dia seguinte da morte do pastor. E ele conseguiu recuperar essas mensagens para incriminar aí a senhora Flor de Lis ou os demais que estejam envolvidos. Já Daniel, que é o filho biológico dos dois, em seu depoimento no dia 18 de junho, também afirmou acreditar no envolvimento de Flor de Lis da morte do pastor. Ele ainda disse ter ouvido da mãe que a hora do seu pai ia chegar e não demoraria muito. Você lembra daquela outra versão que nós falávamos? Quem seria aquele outro tá protegido, que a mídia não está falando, estava sob sigilo e tal. Era o Daniel, até eu falei em alguns vídeos. Quiçá deve ser o Daniel ou e o Wagner também, né, que é o chamado de Misael. Para não atrapalhar as investigações, às vezes é preservado o nome, né? E também, às vezes, claro, por conta de retaliações, é necessário fazer exatamente esse procedimento. Então, como está dizendo, já Daniel, em seu depoimento, dia 18 de junho, também afirmou acreditar no envolvimento de Flor de Lis na morte do pastor. Ele ainda disse ter ouvido da mãe que a hora do seu pai ia chegar e não demoraria muito. O rapaz relatou a possibilidade de envolvimento no crime de Flávio, Lucas, outras duas irmãs e uma neta da pastora. Então, tem aí, no mínimo 5 pessoas, né? Daniel afirmou que o pai lhe mostrou a mensagem encontrada por ele, na qual ficava claro que estavam planejando sua morte. Assim como Daniel, Luan e Roberta, também afirma a polícia acreditarem no envolvimento de Flor de Lis na morte do pastor. Em seu depoimento, o rapaz afirmou que sua irmã Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis e irmã de Flávio, lhe disse que a mãe havia pedido que ela contratasse alguém para pagar o pastor. A Simone, que teria possivelmente o caso com o rapaz, com o pastor, né, que depois virou pastor, antes de casar com a Flor de Lis, e que muitos disseram que há a possibilidade dele ter voltado esse romance ou ter abusado de algumas mulheres ali da casa, podendo ser filhas adotivas ou netas, etc. Mas, sabendo que Simone não faria o que ela lhe pediu, a Simone não fez, resolveu fazer a mesma solicitação a Marzi. Talvez a Simone não fez porque gostava, né, do Anderson. Não sei. Ainda de acordo com o Luan, a própria Simone lhe disse que ela era responsável pelos problemas de saúde de antes, dando a ele remédios. Luan também contou ter ouvido a mãe falar sozinha após o crime. A palavra acabou. Epa, né? Acabou. Pá, 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 pá. Não. Pá, 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 pá. É, a papa. Para a Roberta, de acordo com seu depoimento, Flor de Lis ganharia paz com a morte do pastor. Além da mãe, ela também acredita no envolvimento das duas irmãs e neta da pastora citadas por Daniel. Ela disse, ainda que ao ver a forma com que Flor de Lis se comporta perante a imprensa, não tem dúvidas de que se trata de teatro e que vê nos olhos da mãe um sentimento de alívio. Já Kelly afirmou que a mãe sempre dizia aos filhos que, no dia em que antes não estivesse mais ali, as coisas iriam melhorar. Olha só. Ela revelou ainda que Flor de Lis tentou reunir todos os filhos com o advogado no dia anterior aos depoimentos, que ocorreu no dia 24 de junho, para combinar o que seria dito à polícia. Kelly afirmou que não compareceu à reunião. Ela também relatou que Flor de Lis afirmou que saberia pelo advogado o que cada um dos filhos iria dizer ou dissera. Talvez uma tentativa de proibir ou inibir os filhos falar
de uma maneira diferente da versão dela e prejudicar ela, e talvez viria uma retaliação, e assim veio, né? Porque os pastores ali, muitos estavam pegados a Flor de Lis, agora eles estão abandonando o barco, porque eles estavam juntos com ela. Espera aí, se é isso tudo aí que a gente está ouvindo, se isso é verdade, então eles têm que concordar com o erro? Eles não estavam certos de sair, o Misael, o Daniel. Tanto é que só foi o Misael sair, ela já tirou a mulher lá do Misael, né, na Câmara de Deputados, para ser assessora lá do gabinete dela. Essa versão aqui pesa muito com a senhora Flor de Lis, né? Não é verdade? Não é teatro? Muitas coisas parecem ser teatro. Bom dia. Boa tarde. Olá, Jomária Mendes. Maico disse, ele estava fazendo igreja, sede deveria estar gastando muito e ela não estava gostando. Possivelmente, porque ele ia inaugurar aquela sede lá em Laranjeira, em Laranjal, agora me esqueci o bairro lá, que até fizeram um manifesto. É verdade. Fizeram um manifesto em memória do pastor em homenagem a ele. Né? Talvez seria esse motivo mesmo. Antônia Vieira, ok. Bom dia, Silvana. Lourdes Paranhos, boa tarde. Rosineide Dias, boa tarde. Rose Santos. É arriscado ter queima de arquivos aí, claro. É arriscado. Mas já deram depoimento na polícia, né? Claro, para apurar outras coisas, né? É verdade. Boa tarde. Maria Eliodora da Angola. Seja bem-vindo. Sempre está aí, né? Eles estão tentando livrar a Flor de Lis da cadeia. É triste, só Jesus na causa, é verdade. Que mulher é essa? Renilda Aguiar, misericórdia no sangue de Jesus a poder. Misericórdia, história verídica, terrível e muito triste. É só Deus, né? É a questão do dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza, o Deus Mamon, que não só significa o dinheiro, mas o poder, a fama, né? Também. Tudo isso falado ainda, ela não foi chamada novamente para depor. Às vezes, ela não fará nem necessário ser chamada para depor. Ela já pode até ser chamada para ser presa, de modo preventivo, né? A fim de que não venha atrapalhar as investigações. E dentre outros. Mas, como eu disse num vídeo anterior, tem um outro inquérito sendo feito, né? E pode demorar um pouco mais. Jússi. Laura Paula, boa tarde. Na verdade, está vindo à tona. Matheus, boa tarde. Tem um japonês aqui, uma japonesa, né? Musashi. Hello. Hi. Então, é isso. Que coisa, hein? Então, agora está tudo batendo, né? Quer dizer, tudo que vazou na mídia fora dito em depoimento e só não disseram que isso dito na polícia para não atrapalhar as investigações e para não quebrar o protocolo, ou, melhor dizendo, não infringir a lei, né? Que a própria delegada e os investigadores não poderiam dizer mais detalhes sobre o caso. A gente vão almoçar? Eu acabei de almoçar há pouco. Aqui em casa, às vezes, a gente almoça antes do meio-dia, né? 11 horas, 11h30, está almoçando. Estou chocada com tanto horror, pois é. Olha só a loucura disso tudo, né? Agora, tem como eu ter até acesso a esse inquérito. Eu vou pesquisar hoje de tarde. Acho que tem como eu ter acesso a esse inquérito. E aí eu vou trazer detalhes desse inquérito, se eu conseguir, pela Justiça do Rio. Acho que eu consigo. Pelo menos algo fragmentado eu posso conseguir. A Maria da Graça acabou de almoçar. Então, meus caros, olha que coisa terrível, né? E ela, na maior cara de pau, levando tudo numa boa. Até vamos ver o Instagram dela, as redes sociais dela, o que ela está dizendo disso tudo está vazando na mídia agora. E o inquérito acabou,
já está indo para a fase processual, né, o judicial. Então, isso tudo fica de livre acesso, né? Porque não tem mais como atrapalhar, é isso mesmo que está lá nos autos do inquérito, então, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Ver se ela postou alguma coisa. Engraçado que ela fez culto de libertação, né? Culto na igreja em cima e tal, e tal, e tal. Bom, ela colocou aqui uma postagem toda de branco, né? O teu socorro não virá por mãos humanas, mas vem do alto, vem de Deus. Estou passando para desejar a todos uma semana abençoada, cidade do fogo. 2 dias, né? Aí o pessoal, seguimos orando por você. Nós te amamos, minha flor. E aí vai, né? Agora ela vai ser chamada para confirmar se o pastor estava traindo ou não ela, se ela sabia, se era verdade que ela viu ele abusando de alguma das netas ou de filhas, e aí vai ser perguntado por que você não entregou, né? E aí vamos ver se é verdade ou não. E depois também vou perguntar sobre essa versão do Chico dizendo, você estava adotando seu próprio marido? Você disse mesmo, acabou? Você disse para alguém da sua família que a hora que o pastor fosse, tudo seria melhor? Já vi todas essas questões aí. E o pessoal vai, né? Vai aí na vibe, defendendo ela. Olha, o pessoal intercedendo por ela. Minha sincera gratidão aos intercessores de todo o Brasil que, nesses vídeos, demonstram apoio, carinho e oração. Deus tem levantado um exército nesses dias maus. Assessoria dela trabalhando aí para ajudar ela, né? Aliás, foram uma sessão de 3 vídeos de pessoas apoiando a Flor de Lis. São 3 partes. Mais vídeos chegando, eu continuo sem palavra para agradecer todo esse carinho e intercessão que tem chegado dos 4 cantos do Brasil nesses dias maus. Deus abençoe vocês. Vai passar, vou postar mais vídeos que estão chegando. Na outra postagem, isso no Instagram, né? Não deu para conter as lágrimas. Acabei de receber esses vídeos de apoio dos meus intercessores espalhados por todo o Brasil, na maioria, mulheres. Deus levanta guerreiros de oração. Obrigado por esse carinho. Eu sei que vai passar. Eu vou postar mais vídeos. Stories ela não tem. Vamos ver agora o seu Facebook. Facebook, depois Twitter, para a gente fechar aqui. Odilise MK Oficial. Esse é o Facebook oficial, a página oficial da própria Flodilise, assim também como lá no Instagram, né? Tem até aquele símbolozinho lá do azul e uma setinha. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Misericórdia. Boa tarde, agora a verdade está aparecendo. Eu creio que nada vai ficar em oculto, que a verdade aparece. Sim. A Lúcia está falando. E o Iraquitã falou, paz, amigo, tudo isso, o culpado somos nós, que às vezes escutamos mais esses pastores que só pensam em luxo e as ovelhas que estão ficando como fossem funcionários deles, as capas estão caindo, verdade. Cláudia Matos Borges, boa tarde. Eu já há muito tempo critico essa turma aí, né? Eu, quando me converti de verdade. Já desde 2005 eu já criticava dos próprios que existiam dentro da instituição a qual eu pertencia, né? Os espertalhões, os vendilhões do tempo. Então, isso aí nunca me enganou, né? É claro que, quando você fala dessa maneira, é verdade, muitos cristãos estão cegos, lamentavelmente, e vão pelo lado emocional, a música bonita, a pregação bonita, e parará, e parará, e parará, e tal, mas não olham atentamente a tudo. Jesus disse certa feita que pelos frutos se conhece as árvores, ou pelos frutos conhecereis as árvores.
Ah, mas ela estava dando frutos. Mãe de 55 filhos. Olha que frutos. Isso não quer dizer absolutamente nada. O fruto vai além disso. É a vida dela, íntima, se tem, né, realmente verdade naquilo tudo que ela apresenta. E como diz a palavra, né? O inimigo se transfigura em anjo de luz para enganar, e ministro da justiça, se for possível, para enganar. Então, pessoal, se não estiver atento com a palavra, se não saber discernir o que é e o que não é, vai ser enganado facilmente. Por uma palavra bonita, por uma palavra profética, por uma música maravilhosa, de alta ajuda. Aqui no Twitter ela não postou mais nada, nem no Facebook, só no Instagram mesmo que ela tem mantido uma certa assiduidade em algumas postagens. Boa tarde, aí o Biel está aí, né? O Biel deve ser parente deles lá, né? Biel Alves, né? Boa tarde, Bruno. Acho que a polícia vai deixar vir a público todos os depoimentos para mostrar que realmente ela está envolvida, para depois prendê-la para que não diga que foi injusto. Não, agora a polícia pode deixar, o Biel, porque está na fase judicial e pode ter acesso à imprensa a esse inquérito, porque já foi concluído. O que não pode é, na fase do inquérito, divulgar coisas que ainda estão sendo apuradas, né? Que nem agora esse segundo inquérito, a mídia pode até ter acesso, mas ela não pode dizer nada, porque pode sofrer uma sanção, porque porventura ela estaria ou estará, então, atrapalhando as investigações. Né? É só por conta dessa questão. Agora, como já está na fase judicial, então praticamente todos podem ter acesso. Eu até vou ver se consigo ter acesso à íntegra desse inquérito, deve ser muito extenso, mas os principais, vamos dizer assim, descrições, as principais descrições, os principais fatos, a gente pode trazer aqui, se eu conseguir, vou ver. Sim, Deus é justo. Vamos orar por você. Ela fez um hino aí que eu escutei lá no início, né, desse caso aí. E é novo, parece, de algum CD novo aí dela. Vamos orar por você, aquela coisa toda de orar por você, né? Não sei quando que a gente vai receber essa oração, se é uma oração de bênção ou maldição, porque tem oração contrária, né? Às vezes dizem bênção para a gente, vem maldição. É claro que quem está revestido de Deus não recebe nada, né? Nesse sentido. Então tem que tomar cuidado. Né? Vou ver aqui a mensagem de vocês. Quantos desses filhos serviu a Jesus de verdade? Ela já é um bom exemplo, né? Crente matando o que é isso. É aquilo que Jesus disse, né? Pai contra pai, é filho contra pais, e no caso aí, marido, esposa, ganância, dinheiro, nada de vida no altar, aparência, fama. E o povo cai nisso aí, né? Às vezes eu fico incomodado com isso, sabe? Como é que o povo pode ser tão cego? Porque não lê a Bíblia, mas tem alguns que até leem e não interpretam isso. E a gente vai falar ainda fica dizendo, você está com inveja. Você está com inveja do trabalho dela. Você, ou dele, ou quem quer que seja, um pastor famoso. Você tem que respeitar, como vocês devem lembrar, que ela colocou, vocês devem respeitar o legado dela. Poxa vida, que legado. Você pode começar a vida toda, aliás, você pode começar bem e ter uma trajetória linda, mas se no final você fizer qualquer coisa equivocada, pronto, colocou tudo de água abaixo. Você perdeu tudo. Paulo já dizia isso, começar no espírito e acabar na carne. Tem que começar no espírito e acabar no espírito. O próprio Moisés, nós temos um exemplo, que foi um homem escolhido por Deus e tal, mas fez algo que desagradou a Deus lá ao bater na pedra e não foi para a terra prometida. Então, se os grandes homens de Deus têm as suas falhas, e a gente não pode respeitar muito o legado deles, porque também foram errados, nós temos que, de fato, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e o único. Imagina essa gente aí, pobre, miserável, mortal, que não tinha uma vida muito no altar de Deus, só com lero-lero, já vou dizer assim, com essas músicas aí, que é uma modinha, que na época de igreja primitiva não tinha a modinha do reteté, né?
não tinha da unção de Toronto, né? Não tinha nada disso. Ah, mas a Bíblia diz que crendo maior obra do que essa que Jesus fez, já faremos. O reteté é essa maior obra? Tá bom. Tem cada coisa exegética, aliás, herética, que não tem uma exegética, ou seja, que não tem uma interpretação coerente ao Evangelho, uma hermenêutica bíblica, que não está no gibi. Só vou aqui tentar dar uma resolvida na live aqui, se eu consigo. Já vou ver as mensagens de vocês, né? Desejo para você muita vitória nas suas notícias, que Deus lhe abençoe e você faz a sua verdade. Pede para nós saber as coisas por causa da mãezinha dele. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver se eu consigo editar algo aqui, que eu preciso editar o vídeo. Eu não entendi aqui como é que é. Desejo para você muita vitória nas suas notícias, que Deus lhe abençoe, que tudo que você faz só é verdade. Pede para nós falar as coisas por causa da mãezinha dele. A mãe do pastor? Sim. Terá aqui a... É um fato lamentável tudo isso, né? Quem está sofrendo é a mãe do pastor, né? Com toda certeza. É muito lamentável perder um filho de uma maneira tão bárbara dessa. Independente do que fosse o motivo, se é dinheiro, se é traição, nada justifica, né? Cadê o amor de Deus? Cadê o temor a Deus? Cadê o cristianismo? Mas cadê? Cadê? Porque agora que é para demonstrar, né? Agora que é para demonstrar se somos cristãos ou não? Ou é só no momento do bem bom, vamos dizer assim, né? Já que é só no momento do bem bom? É só no momento do bem bom, aí complica, né? Aí complica mesmo. Jesus, na hora que estava sendo traído, respeitou tudo, né? Não respeitou? Matou os Judas Iscariotes? Isso aqui é interessante para meditar e o pessoal não... Tem que apagar, tem que melhorar. Olha, sinceramente, eu que não queria ser pastor, líder de igreja grande, nada nesse sentido, porque a gente sabe que o diabo entra nisso aí como é. Conta do dinheiro, poder, ele está controlando tudo, quer fazer tudo o que ele quer, não deixa a gente fazer nada. E a mulher tem isso, né? Talvez seja um dos pecados, nem toda mulher, obviamente, né? Mas um dos pecados nesse sentido de avareza geralmente é ligado à mulher. Tem homem que é avarento, obviamente. Nós temos mulheres, por conta do dinheiro, faz loucura também. Vamos ver. Eu queria ver um desses pastores fazer uma pregação lá em Ezequiel 34, porque eles não pregam, né? Não pregam. Sim, ela não tem culpa de tudo isso que está acontecendo, que ela perdeu o filho. Sim, não tem. Ela que está sofrendo com tudo isso, né? Quem mais sofre é a mãe. E a Fodeli não foi capaz nem de pensar nesse sentido, né? Porque, como eu já disse, né? Fosse o motivo que fosse. E recorresse à justiça dos homens, se é que tinha alguma gravidade nesse sentido, se era alguma ilicitude, não? Precisava fazer uma coisa dessa. Por isso que ela não tinha nem coragem de olhar para a própria sogra, quando a sogra estava lá no sepultamento dizendo: pois é, filha, perdemos ele, né, filha? Deus vai nos consolar, né, filha? Que complicado, né, filha? Ela nem olhava.
A lei já demonstra claramente que ela tem alguma passada de culpa, porque a pessoa, quando não deve, não teme. Ela olha, é verdade, minha sogra, perdemos, o grande homem de Deus e tal, né? Aquele discurso político para fugir do foco. Começou a falar num treino político ali, não falar do morto, do finado, não falando também com os familiares diretamente, aqueles que realmente sentiram a falta do pastor. É perceptível, né, que ela estava realmente mentindo, estava fazendo uma espécie de teatro. E tanto é que ela dizia que era... Isso já é uma mentira, né? Tem muitos você está falando mentira, não tem como comprovar. Como é que não tem como comprovar? Se ela disse o tempo todo que era latrocínio e a polícia já desmentiu que é execução. Se ela dizia que os filhos não eram culpados e estão como culpados, como réus agora. Só nesses dois pontos é mentira. E uma serva de Deus, que é de Deus, do Deus Jeová, Javé, que não é Deus Mamon, né, do Deus do dinheiro, já está equivocada, porque quem é o pai da mentira? Não preciso nem dizer. Aliás, o irmão falou ali de Ezequiel 34, eu gosto dessa passagem, já preguei até no canal aí, né? Do versículo 2 e 3, que diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Uma indagação, uma pergunta. Comeis a gordura e vós vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E aí vai seguindo, né? Apacento a si mesmo, mas não apacenta as ovelhas, né? Não se preocupe muito com a obra assistencial, filantrópica, não sabe dividir, são egoístas, né? São pessoas egocêntricas, não sabem repartir o pão. Não, nós temos que ter milhões, e os nossos membros, migalhas, né? Porque o ser humano não precisa de muito para viver na face da Terra, ainda mais aquele que é cristão, que não deve se apegar com as coisas dessa vida, ou se embaraçar com as coisas dessa vida. Brigar por dinheiro. Se a versão do Misael é verdade, do Daniel e das outras filhas, que o motivo foi o dinheiro, que ela estava dizendo que o pastor estava dando a volta sobre ela por conta de dinheiro, está claro, flagrante aí o equívoco dela, de uma pseudo-cristã, de uma falsa cristã. Isso não é do evangelho, né? Ela pode ser cristã do mundo gospel, do mundo dos pastores famosos aí, de Abílio Santana, Marco Feliciano, de Gideões, mas diante dos céus ela não tem fama, não. Como o Gideão verdadeiro, está lá em Juízes 6, né? Tinha. Nós temos que orar pela família dele, mãe, irmã, filho, e para que Deus conforte essa família, sim. Essa mulher que se diz, pastora, nunca conheceu o verdadeiro evangelho. Suzy Batista, é verdade. Bom dia, Guilmar. Rosineide Dias, tudo serve para que nós vigiamos com os nossos olhos e coração, verdade. Caso mais casos, né? E eu fiz um comentário, tá aí no canal, né? O maior escândalo do mundo evangélico. Naquela época, eu tinha lá as minhas dúvidas referente a tudo. Mas pensava assim, ficava pensando, meu Deus, se isso for verdade, o que vinha, as informações que me vinham, né? No meio de comentários, às vezes nas lives, às vezes eu pesquisava num local, no outro, vinha e ficava pensando assim, eu não vou dizer, porque vai que não seja verdade. Agora está aí no inquérito. Eu não vou dizer, vai que não seja verdade, e aí vem me processar. Eu não estou nem aí para o processo, porque eu tenho como me defender, desde que eu traga a fonte, e eu trabalho com uma forma de jornalismo. Segundo a Constituição, eu posso, inclusive, falar sem revelar a fonte, mas eu ficava lá receoso. Meu canal nunca foi um canal de sensacionalismo, né?
e se me equivoquei algumas vezes em algumas falas, não. Nesse caso referente aí da Flor de Lis, pode até ter sido, mas em outros já retifiquei, já eu sempre prezei por isso. Mas eu tinha o meu pensamento, assim, no sentido, sabe-se lá, até eu falava uma certa feita com um amigo aqui do YouTube, o irmão Alexandre, e a gente falava sobre isso aí, que ele também tinha lá as suas ressalvas com relação a esse caso, que ela poderia estar com algum envolvimento, alguma coisa nesse sentido, mas o bom era a gente tomar uma certa cautela, porque ainda faltava algumas coisas, e agora está encaminhando para aquilo que a gente achava, mas que não poderia ser, porque ela era uma mulher de Deus, porque ela falava de Deus. É. Ruth, João, bom dia. Estou vendo aqui do Iractã, né, Rodrigues? Você já viu, amigo, algum pastor fazer uma pregação nesse versículo? Eu nunca vi. Faz 22 anos que aceitei a Jesus e nunca vi. Eu aprendi esse versículo de alguns pastores que pregavam, né? Não é para defender a minha denominação, né? Não tenho essa coisa de denominação. Mas quando me converti, eu escutava. Escutava. Não é para gabar ele, mas meu tio, que é casado com a minha tia, que é realmente a irmã da minha mãe, né? Ele pregava muito isso aí. Ele foi dirigente, na época, quando era dirigente, e pregava. Depois ele virou dirigente e foi até meu pastor, entre aspas, e pregava isso aí. Isso no ano de 2005 até 2009, né? Porque eu fiquei em 2005, 2009 na Igreja de Deus e Amor. E eu já vi, aí muitos vão criticar, mas ele deixou muita herança, sei o quê, sei o quê. Eu já vi o missionário Davi Miranda, que é o PTC da Igreja de Deus e Amor, pregar sobre esse versículo aí. Eu já vi. Agora, em igrejas estaduais que eu frequentava, né? Outras igrejas de bairros, de cidade, eu não via, da minha própria instituição. E outrora, antes que eu não era convertido, que eu visitava a igreja, que eu visitei a Igreja da Assembleia de Deus e Batista, nunca ouvi falar disso aí. Aliás, também não foi muitas vezes que eu fui, né? Nas raras vezes que eu fui no culto em Igreja da Assembleia de Deus, em culto em Igreja Batista, e fui num domingo, né? O que eu via lá era pregação de bênção, né? A igreja vai dar isso, a igreja vai dar aquilo, coisa. Realmente é difícil pregar. Nesse mundo gospel dos dias atuais, essa pregação está rara. Eles banem a pessoa de pregar. Meu tio começou a pregar e eles começaram a banir ele. Quer dizer, não deixar pregar em cima do púlpito. Ficou punido uma vez, porque falou umas coisas lá referentes a isso. Depois, certa vez, eu era obreiro, inclusive eu ajudei ele na gasolina. Nós fomos para uma determinada cidade, e lá eles disseram que ele ia ser dirigente, e eu fui como auxiliar dele. E chegamos lá, ele ficou, talvez, uma semana ou 2 semanas, olha lá, tiraram ele. Fizeram para ver se ele caía mesmo assim, né? Para ver se ele tinha uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de aflição ou de choque com aquilo, né? Para ele não se erguer mais, para ele não começar a pregar mais isso. E eu já disse várias vezes aqui no canal, né? O camarada chegou perto de mim, olha, Bruno, você prega até razoavelmente bem, mas dessa maneira você não vai prosperar aqui, não. Você tem que saber pregar e pregar dessa forma aqui, ó. Assim, que era você explorar o lado sentimental das pessoas por meio de revelação e pedir dinheiro. E a pregação deixar um pouco de lado. Pregação lá de fé, de prosperidade, em poucos minutos. E foi um dos motivos que eu saí da instituição, né? Talvez foi até o motivo maior, com toda certeza. Talvez não, com toda certeza foi um motivo maior. De qualquer forma, acho que ela tem culpa, sim. Se ela sabia, poderia ter evitado, verdade. Poderia ter agilizado de alguma maneira. E se era abuso, aquilo tudo ali que a filha falou, né? A Marzi, se é verdade, por que não entregou na delegacia? Na delegacia da mulher, diz que 100, se era criança ou adolescente com conselho tutelar, e ela não sabia de nada? Ela que era uma candidata a deputada? Mas ia atrapalhar a campanha. Como é que ia atrapalhar a campanha? Ia até ajudar, porque ela não estava sendo conivente com aquela prática. Muitas coisas aí, né? Pode haver, nesse outro inquérito.
e se o juiz pedir a reconstituição do crime. Não, Bruno, não sou. Você está equivocado, te acompanha aqui, gosta do seu trabalho. Ok. Não, eu estou brincando, Bia, porque eles têm parente, né, com Alves lá, né? Entendo o trabalho de vocês, mas esse caso não tem fim. É. Não, tem fim, porque não é da maneira que a gente pensa, né? É que tem um processo, o processo demora em si, né? Sim, corajoso. Tem qualquer, tem qualquer certeza que ela tem culpa, mas que julga tudo de errado que ele fez o Senhor Jesus. E ele, justo, isso não vai ficar. Sim, impune diante de Deus ela não fica, né? E olha o interessante. Vamos lá. Ela não tem realmente, vamos dizer assim, chance de ser inocente. Ou ela é envolvida, ou está envolvida. Vamos pensar só, ela está envolvida, ela tem a sua parcela de culpa aí. E se ela tivesse o temor de Deus, Deus ia trabalhar, o seu espírito ia trabalhar na sua consciência para se entregar. Porque isso é algo de um cristão, de alguém que está com o Espírito de Deus, pelo menos. Porque o Espírito de Deus, ele não concorda com ele. Ele denuncia e faz se humilhar, se arrepender de determinadas práticas. Então, ela iria se entregar. Isso denota o caso de Saul. Ela perdeu o Espírito de Deus e está perturbada. E ainda quer procurar justificativa, se for verdade, primeiro ponto lá que eu disse, né? Ela está querendo buscar justificativa em profecias, isso e aquilo, e aí vem aquela profetada de 24 dias, vai ter a vitória. Que vitória? A vitória pode cair na cadeia, a vitória dela, né? É aquela expressão em francês, né? Decadência avec elegância, acho que assim fala, caindo com elegância. Mas que elegância. Caindo do salto 15, é direto para se esborrachar. Se ela tem envolvimento em não se entregar, vai ser feio para ela. Tanto no âmbito do evangelho e da justiça também. Porque também ela está atrapalhando um pouco. O pai dela pastar, que nem o rei Nabucodonosor, né? Quando usou. Sim, não é possível, não é confusão. Se uma família de poucas pessoas já dá, imagina 50 e poucas pessoas, né? E vai contar junto com ela e ele. É 57. Não é, não é que eles acharam que tudo ia ficar encoberto. É que eles tinham meios para fazer isso, né? Ah, nós temos dinheiro, temos poder, podemos dar um jeito. Não vê ali que o filho chegou a dizer, na notícia que trouxe, que eles fizeram uma espécie de reunião para combinar as falas, para que não houvesse contradições? Agora, eles, se eles têm algum indício que ela tem envolvimento, estão certos. Eles são homens e mulheres de Deus, porque não estão sendo convenientes. Aliás, eles não estão sendo pessoas que se coadunam com o erro. Eles não estão. Estão sofrendo. Quantas pessoas vieram no meu canal quando eu trouxe a informação que eles estavam saindo do Ministério Flor de Lis? Agora estão saindo, quando estavam lá para aproveitar. A questão não é essa de dinheiro, a questão é que eles sabiam de alguma coisa, possivelmente, e não é para questão também de queimar a imagem deles, porque um daqueles é vereador, né? Acho que é o Misael, mas sim uma atitude cristã, porque a Bíblia diz que a gente não tem comunhão com as obras infrutíferas das trevas, né? E se ela tem envolvimento, é uma obra infrutífera das trevas. Era ela a luz, não cuidou muito bem da sua luz e apagou a luz, né? Por uma virgem insensata. Bom, meus caros, já falei o que eu tinha para falar. Ver se tem mais alguma notícia referente ao caso para a gente encerrar aí. Estamos chegando a quase uma hora de comentários e notícias, né? Essas notícias aí do caso Flor de Lis. Abraço, dê o seu like, se for no canal, se inscreva.
e depois eu volto no Gospel News, tá? Boa tarde a todos.